Olá, salve, salve. Mais uma vez, né? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro módulo. Esse módulo vai ser um pouco diferente, tanto essa aula e a próxima aula, porque é mais um treinamento prático, né, de como você pode se posicionar frente a uma prova de residência, onde exige de você uma ensinação, né, de sua atuação enquanto psicólogo hospitalar. Então, a gente sabe, né, que muitas provas de residência, principalmente lá do estado, né, de São Paulo, solicita muito, né, essa postura dos profissionais. E assim, devido ao desconhecimento, né, do que é possível se fazer na prática hospitalar, muitos nesse momento acabam pecando, deslizando, né, por coisas pequenas, mas que no momento o avaliador percebe e desclassifica. Então, assim, vai ser uma aula muito prática, né, para te proporcionar esse conhecimento. E, assim, bem além disso também, né, digamos que uma prova objetiva, dissertativa também te solicite, né, a postura profissional, te dê um caso clínico e solicite de você que disserte, né, sobre o que aconteceu, qual seria a melhor postura profissional naquele momento. Essa aula também vai te proporcionar esse embasamento teórico e técnico, tá? Então, venha comigo, espero que você goste do material aqui esboçado, tá bom? Bom, mais uma vez, como eu falei na introdução, né, é uma aula focada na postura mais prática, mais técnica do profissional. Porque existe muito processo seletivo de residência que exige, né, essa atuação. Vamos lá conhecer quais? Instituições que realizam a prova prática. Hospital Sírio-Libanês. Então, a segunda fase, né, desse processo seletivo é uma encenação, onde te dá um caso, esse caso acontece, né, e você precisa se posicionar. Então, assim, e aí? Digamos que é um caso que você não sabe bem o que fazer naquele momento, e aí é papel do psicólogo, não é ficar nessa dúvida. Então, eu trouxe aqui alguns casos, né, que pode ocorrer para você já saber, vou por aqui, né, porque eu sei que isso aqui eu tenho embasamento, né, ou então não necessariamente eu preciso responder essa demanda, certo? Outro hospital, o Hospital Universitário Regional de Maringá, o Hospital do Coração, HCO, e a Universidade Federal do Paraná, certo? E, por último, o Hospital Albert Einstein, que também exige aí essa postura técnica na segunda fase do processo seletivo da residência. Vamos lá, agora adentrando mais, né, no campo de atuação da psicologia hospitalar. Vamos falar mais desses aspectos, né, trazendo aqui casos clínicos e para que você possa se visualizar na cena, né, e assim aprender junto com a gente. Vou sair de cena agora um pouco, tá? Vamos focar aqui mais no conteúdo e necessitando, né, dessa interação mais frente a frente, cara a cara, mais de pertinho, eu volto, tá certo? Vamos lá. Psicologia hospitalar, campo de atuação. A psicologia hospitalar tem seu foco assistencial voltado para o quê? Para a tríade. Paciente, família e equipe, certo? Isso ficou muito bem claro, muito bem estabelecido. Então, na aula anterior, a gente também já trabalhou essa tríade, né? Que é o foco principal da psicologia hospitalar. É o pilar, é o tripé, certo? Então, de modo a esquematizar, certo? Esse conteúdo, eu trago aqui, né, esse esquema de Simonetti ou Simonetti, certo? Como você desejar pronunciar, que é exatamente trazendo aí esse pilar, né? Como o paciente, a família e a equipe, de algum modo, se interlaçam, né? Perceba que um círculo, né, está relacionado com o outro, né? Não é um círculo separado, mas há uma relação, e é nessa relação, né, que perpassa aí, que entrelaça, que a psicologia hospitalar ela vai mediar e atuar. No entanto, pode acontecer uma falta de quê? De compreensão sobre a atuação do psicólogo hospitalar,
sendo esse convocado para realizar, além do atendimento clínico aos pacientes, ações educativas com a equipe, atendimento clínico aos funcionários, atividade de cunho organizacional, como processos de seleção, demissão e treinamento. Então, assim, vamos abrir aqui agora, certo? Para uma análise mais aprofundada desse aspecto. Vou voltar aqui para conversar melhor com você. Então, o que acontece? Ações educativas com a equipe. Esse não é o papel do psicólogo hospitalar assistencial. Esse é o papel do psicólogo da saúde do trabalhador, certo? Que pode fazer essa atividade educativa. Atendimento clínico aos funcionários também diz respeito ao psicólogo da saúde do trabalhador. Larissa, mas algumas vezes a gente não precisa, né, dialogar com a equipe, dar um feedback em relação a um aspecto subjetivo que a gente percebe, né, que está ali, enfim, né, relacionado nessa atmosfera, né, da relação desse profissional com o paciente. Perceba que é um atendimento muito pontual, né? E você não está fazendo um atendimento clínico, mas é algo situacional, certo? Que você percebe, né, que há ali um conteúdo subjetivo, ou então enfim, algo aí nessa relação que esse profissional está estabelecendo com esse paciente, que precisa, né, de uma pontuação sua, de uma condução sua, né? Um feedback com esse profissional, uma escuta para esse profissional, para entender também, né, que tipo de relação é essa que ele está estabelecendo com o paciente. Mas, assim, algo muito pontual e você não está fazendo um atendimento clínico dele. Esse seu direcionamento, certo, é focado lá no paciente. E que, de uma forma secundária, você está o quê? Proporcionando também uma escuta, né, a esse profissional, tá? Atividade de cunho organizacional, como processo de seleção, demissão e treinamento, também não é papel do psicólogo hospitalar, e sim do psicólogo organizacional e do trabalho, certo? Cabe a esses profissionais atuar aí dentro dessas atividades. Todo mundo pode atuar dentro do contexto hospitalar? Pode, mas dependendo da atividade que você realiza, isso vai caracterizar que tipo de profissional você é. Se você é o psicólogo assistencial, né, que volta aí sua atenção para a relação paciente, família, equipe, tá? Se você é um psicólogo da saúde do trabalhador, né, que vai voltar aí para ações educativas com os profissionais, o cuidado, né, com a saúde do trabalhador. Então, isso é papel do psicólogo da saúde do trabalhador. Atividade de cunho organizacional, processo seletivo, seleção, demissão, não é com o psicólogo assistencial, né? O psicólogo organizacional e do trabalho. Então, mesmo dentro da instituição hospitalar, pode haver três categorias, né, de atuação da psicologia. O que é que vai caracterizar a forma como você atua, certo? Vamos lá agora dar continuidade. Importante, a situação do caso apresentado, que eu vou apresentar agora para você, certo? Para a gente fazer uma análise, pode ocorrer na segunda fase da prova prática. Por isso, a importância de conhecer as atividades assistenciais do psicólogo, para obter uma resolução do caso de modo ético e técnico, pois esses quesitos serão avaliados. Então, a gente agora vai avaliar um caso, uma situação, que pode ser solicitada de você em uma ensinação, né, dado esse caso, e você vai precisar se posicionar. Então, a gente aqui vai conhecer agora, né, vai analisar direitinho o que é que esse caso está solicitando desse profissional, qual o posicionamento, certo? Para que você possa obter esse conhecimento, treinamento, para no momento da prova se sentir extremamente seguro, tá? Para atuar. Vou sair agora novamente de cena, para que a gente analise e direcione a atenção totalmente para esse quesito, certo? Volto já. Então, dando continuidade, vamos ao caso clínico. Um técnico de enfermagem da UTI é encaminhado pelo médico do trabalho ao atendimento clínico com psicólogo hospitalar, contratado do hospital e também responsável pela assistência naquela unidade de cuidados, ou seja, ele é um psicólogo assistencial, presta assistência aos pacientes, aos familiares e trabalha com a tríade paciente, família e equipe. O técnico de enfermagem apresenta como queixa a percepção de ser alvo de agressões verbais e humilhação
por parte de um dos médicos plantonistas da unidade, identificando a situação como assédio moral e estando determinado a mover um processo contra a instituição hospitalar. Este psicólogo conhece o médico intensivista em questão e já havia alertado a diretoria clínica do hospital quanto às condições emocionais deste devido a problemas de relacionamento identificado com familiares de pacientes. Perfeito. Vamos a alguns questionamentos em relação a esse caso. Perceba que é um colega de trabalho, certo? Que atua com ele na mesma unidade, que buscou o médico do trabalho para falar dessas questões, né, da relação dele com esse médico plantonista. O médico do trabalho achou interessante ou importante, né, o acolhimento e o suporte psicológico a esse profissional e fez o direcionamento para quem? Para o psicólogo da unidade, o psicólogo hospitalar assistencial, para prestar esse atendimento clínico. Só que entenda, ela conhece, né, ou ele conhece o psicólogo. O médico plantonista, né, o profissional até já pontuou para a diretoria em relação, né, como esse profissional ele se posiciona com os familiares do paciente, que é total papel do psicólogo hospitalar nesse contexto, porque perceba que a mediação dela foi em relação a uma demanda que apareceu na família, né, nesse cuidado com a família, no atendimento com a família apareceu essa demanda em relação a esse profissional. Então, a mediação dela foi porque nos atendimentos dela, enquanto psicólogo assistencial ou psicóloga assistencial, a família, de algum modo, né, verbalizou algum incômodo sobre esse médico plantonista. Então, ela já tinha essa informação. E existe uma outra questão aí também. Ela conhece o profissional que está trazendo essa queixa, né, seu colega de trabalho. Então, vamos analisar aqui como o psicólogo hospitalar estaria isento, nesse cenário aqui que a gente acabou de analisar, de impedimentos técnicos e éticos, porque ele conhece e se relaciona com os dois profissionais, né? Os dois são seu colega de trabalho, tanto o médico plantonista, tanto o técnico de enfermagem, para atender este técnico de enfermagem, que seria simultaneamente seu cliente e seu colega de trabalho. Então, perceba que é algo inviável. Não é papel do psicólogo hospitalar, enfim, se posicionar frente a isso. Mas fazer o quê? Um direcionamento, um encaminhamento, né? Como colega, atuar nesse momento como colega e não como profissional que está ali prestando uma escuta de atendimento clínico, né? Até mesmo compartilhar situações, se colocar como uma posição de colega, tá? E falar, eu acho interessante, né? Você buscar um apoio psicológico, um suporte, né? De um psicólogo do trabalho, da saúde do trabalhador, né? Vamos verificar se existe aqui, né? Enfim, algum setor, posso verificar isso, né? Com minha coordenação de psicologia para ver se tem, né? E aí eu te informo. Então, assim, algo muito desse lugar de colega de trabalho, né? Então, demarcando aí que esse não é o papel dele fazer essa escuta, né? Em algo mais técnico e clínico. Bom, acrescente a essa circunstância que a gente está analisando a iminência de um processo contra o hospital do qual também o psicólogo é funcionário. Porque perceba que o colega, né, o técnico de enfermagem, ele deseja e tem todo o direito, né, de mover essa ação, né, enfim, buscar aí seus direitos contra esse profissional. Só que o psicólogo, ele faz parte dessa instituição também, né? Então, assim, perceba como as coisas se relacionam, né? Então, assim, não tem como esse profissional estar isento, né? Não tem como esse profissional, de algum modo, sair de uma postura dele assistencial, que faz parte dessa equipe, dessa instituição, que se relaciona, né, de modo, enfim, de compartilhamento, né, em relação a casos clínicos, tanto com esse técnico de enfermagem, tanto com o médico plantonista, nesse momento, ele ir para um outro direcionamento, né, enfim, né, fazer essa escuta clínica, direcionar e emitir até mesmo relatórios que embasem aí a ação desse colega, né, para a justiça. Então, assim, perceba que seria em muitas informações, né, que o psicólogo ficaria perdido. Peraí, né, o que é que eu vou fazer aqui, né? Porque esse não é o meu papel. Então, por que é importante a gente analisar esse caso? Porque você, lá no momento da prova, pode ser convocado a se posicionar frente a uma situação dessa. Olha,
o médico do trabalho vai encaminhar você um profissional, certo? Que atua com você, é um técnico de enfermagem que está tendo, né, uma percepção em relação a como ele está se relacionando com esse profissional, né? Questões aí de, enfim, de uma relação conflituosa, né? Onde ele se percebe não muito à vontade. Enfim, vai trazer todo um contexto para você. E aí você vai atender esse profissional, né? Como você vai se posicionar? Então, cabe você se posicionar nesse momento, né? Você vai entrar em cena, ou colega, né? Entenda o que está acontecendo com você, mas seria interessante, né? Buscar aí um psicólogo da saúde do trabalhador, né? Que possa, de algum modo, entender essas suas questões, né? E até mesmo fazer um direcionamento para isso que você deseja, né? Mas eu entendo você, imagino quanto está sendo difícil. Então, assim, um diálogo muito de colega, né? Muito próximo, certo? Demarcando aí que ele não está fazendo um atendimento clínico, né? E não se colocou nesse lugar. Então, você mostrou isso para o seu avaliador, que você sabe muito bem qual o seu papel na instituição, enquanto psicólogo assistencial, certo? Como manter a neutralidade é exatamente essa análise que eu acabei de pontuar para você. Não, não atuar, né, nessa demanda. Então, o médico do trabalho te mandou a solicitação para atender seu colega, mas você sabe que essa não é a sua função. Você vai o quê? Pontuar para o colega, né? Enfim, que você é psicólogo assistencial. Nesse momento, você até aproveita para falar, né? Que nesse momento você é psicólogo assistencial, cuida dos pacientes, até conhece ele, né? Que, enfim, se relaciona com ele, com outro colega também, o médico, que não estaria, né, em uma posição muito favorável, né, para fazer um atendimento mais técnico voltado para ele, que seria interessante, né, ele buscar uma outra ajuda de um psicólogo que atue com isso, como psicólogo do trabalho, psicólogo da saúde do trabalhador, verificar se tem até mesmo, né, algum órgão dentro da instituição que trabalhe com isso. E acolher a demanda, né, como colega, alguém que foi ali desabafar com você, né, entendo, imagino, né, quando está sendo difícil, certo? Não precisa compartilhar que você já fez como é que eu posso falar, queixas, né, para a diretoria em relação a esse profissional, não precisa, né, mas assim, compartilhar, né, que percebe, né, essas dificuldades mesmo do colega, mas enfim, né, que ele busque de algum modo, enfim, alguém que possa escutar essa demanda dele. Então, você, de algum modo aí, indiretamente, você também compartilhou uma demanda, né? Então, você acolheu o colega, certo? E, ao mesmo tempo, você fez o quê? Um direcionamento e uma pontuação de que aquele não é o seu papel. Perfeita a condução, vida que segue, certo? Porque, por você não conhecer, você poderia muito bem, eita, vou ter que atender um profissional, e aí vou atender? Será que é papel do psicólogo? E aí, perder, né, nesse momento prático, por não saber como se posicionar frente a uma situação dessa. Certo? Ficou claro? Vamos dar continuidade. Importante, a responsabilidade por marcar a diferenciação destas especialidades, as quais que a gente pontuou inicialmente. Psicólogo assistencial, ou seja, aquele que atua com paciente, família, equipe, né? Psicólogo organizacional, aquele que faz processo de seleção e demissão, e psicólogo da saúde do trabalhador, é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade do especialista, né? Cabe aos profissionais inseridos no campo fazer essa demarcação, fazer essa diferenciação, né? E também as instâncias reguladoras da profissão, né? Que vem ali caracterizar como atua cada uma dessas áreas da psicologia, certo? Então, como se posicionar em uma prova prática nesse contexto? Isso mesmo, você vai lembrar o que é que a prova está te solicitando. Ah, não, ela está me solicitando aqui um papel de psicólogo da saúde do trabalhador. Não, ela está me solicitando aqui um papel de um psicólogo organizacional e do trabalho. Bom, a minha vaga é de psicólogo assistencial hospitalar, né? Então, assim, não cabe eu, enquanto psicólogo hospitalar assistencial, ocupar esse lugar, ocupar esse espaço, entrar em cena, né, nessa demanda. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um direcionamento, pontuar que esse não é o meu papel, explicar qual é a minha função ali, que eu atendo o paciente, que eu atendo a família, que eu dialogo com a equipe, certo? Para que a profissional perceba
que você sabe, né? Isso está muito bem claro e estabelecido para você, o seu papel dentro da instituição e que você não vai abraçar essa demanda porque ela não te cabe, certo? Perfeita condução e, com certeza, aprovação, né? Vamos dar continuidade. Bom, o que é ser psicólogo hospitalar, né? E aí vem alguns questionamentos nesse momento. O que é pertencer a uma instituição pública, né, com foco em pesquisa, porque a instituição pública ela direciona muito, né, para esse modo de atuação, ou a um hospital privado com foco na gestão de qualidade, né? Então, como atuar, né, nessas duas instituições que têm esses dois direcionamentos, né? Uma foca aí na pesquisa, que é mais essa questão da instituição pública. Isso não quer dizer que a instituição privada também não foca em pesquisa. Não quer dizer também que a instituição pública também não foque na gestão de qualidade. Haverá diferença ou implicação na prática exercida pelo profissional, pelo psicólogo hospitalar, na instituição pública e na instituição privada? Afinal, a prática psicológica em hospitais deve estar atenta e ajustada à dinâmica das instituições hospitalares. Então, o que é que essa frase quer dizer, né? O que é que esses autores eles querem pontuar com isso? Que o psicólogo que atua na instituição hospitalar pública, ele vai ter um direcionamento muito também voltado para a pesquisa, né? É um profissional que também vai buscar isso. E um psicólogo, né, que trabalha em uma instituição particular, ele vai o quê? Ele vai atuar de modo a dar continuidade aí a essa gestão de qualidade. Então, o que são protocolos e protocolos, né, que são aí inseridos para validar essa qualidade da gestão, certo? Foca mais em uma estruturação, foca mais em instrumentos. Então, tudo isso caracteriza, né, o modo de atuação de cada instituição, seja ela pública, seja ela privada, tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a atuação do psicólogo no contexto hospitalar, né, o psicólogo assistencial, também vai ser influenciada, né, com o objetivo da instituição a qual ele faz parte. Claro que esses objetivos institucionais não devem estar, né, harmonizados com o nosso código de ética, né? A gente não vai se submeter a situações, né, onde a instituição ela nos convoca, ela nos solicita aqui, quebra aí, né, o nosso código de ética. Então, não vamos atuar nesse direcionamento, né? O código de ética vem aí exatamente respaldar o nosso não, né? O nosso posicionamento frente a algumas demandas que a psicologia é convocada, certo? Mas estando em harmonia, né, com o código de ética, é desse modo que se direciona a atuação tanto do psicólogo dentro da instituição hospitalar privada e de uma instituição pública, certo? Porque essa informação é importante para que você possa se situar, né, no momento também da sua prova prática. O psicólogo hospitalar. A identidade profissional do psicólogo se constitui um elemento necessário à construção, de um espaço funcional, refletido no reconhecimento das qualidades e características do campo de trabalho, sendo essas proatividade, sistematização da assistência e integração. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui agora nessa imagem, que são os eixos de atuação da psicologia. Então, é algo só mesmo para exemplificar e situar você. Não precisa ficar com medo dessa imagem, não. Eita, Larissa, tem muita coisa, né? Enfim, que esquema é esse aí? Mas é só para que você possa entender, porque eu vou puxar o próximo bloco, certo? Para que a gente possa, enfim, estudar cada um aí desses eixos de intervenção da psicologia hospitalar. Então, perceba que dentro dessa atmosfera aí, né, tem o quê? O que está trabalhando com o quê? Com o tripé. Com paciente, família e equipe. Mas perceba amarelinho ali que tem o quê? A instituição. Isso mesmo. Então, a gente vai focar nessa aula como atua o psicólogo, né, dentro dos aspectos também institucional, porque é isso que a prova vai te solicitar, né? E perceba que essa sistematização, ela tem o que ali embaixo? A comunicação e a integração, exatamente, que é algo que a gente vem trabalhando nessa aula toda. Então, os eixos de intervenção em psicologia hospitalar, ela perpassa exatamente esses eixos, que é o quê? Atuação paciente-família, atuação institucional, a atuação
também frente à equipe. E nessa atuação, há o quê? Uma integração com essa equipe, né, com essa família, uma proatividade desse profissional que a gente vai atender. Que proatividade é essa, certo? E uma sistematização, que é a organização, né, dessa atuação. E como é que se dá isso? A partir de uma comunicação e uma integração na equipe, que é algo que já foi trabalhado, certo? No módulo 2, nesse módulo também, né, na aula anterior. E agora a gente vai puxar o próximo módulo para entender, né, de modo separadinho, cada um desses eixos de intervenção, para que você fique aí treinado e possa aí, enfim, né, ter um bom posicionamento no momento da prova prática. Ok?